Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais um capítulo de história. Capítulo 11, da monarquia à república, não é? Vamos aí então focar, né, nos estudos sobre a civilização romana, né, como nós já vimos no final do capítulo 10, não é isso? Então vimos lá que a civilização romana ela se formou por meio dos povos, de vários povos, mas o que permaneceu e desenvolveu foi os etruscos, né, junto com os latinos, enfim. E aí então formaram uma forma de governo que iniciou, no caso aí, com a monarquia, né? E aí depois a gente vai fechar com a república, não é? Então vamos conhecer o que foi esse período monárquico em Roma, não é? Ou seja, vamos falar aí sobre a era dos reinados, não é? Uma das primeiras formas de administração territorial, administração política que houve na antiguidade, certo? Então, vimos esse conceito, né, de monarquia em outras civilizações e os romanos, portanto, um período aí da época não ficou para trás, né, dessa forma de organização, né? Bom, então vamos falar aí de um período que vai de 753 antes de Cristo a 509 antes de Cristo, certo? Lembrando, quando é antes de Cristo, os anos vão regredindo, tá? Bom, então, durante esse período da monarquia, né, Roma, né, no caso aí, surgiu por meio desse governo, né, monárquico, e então surgiu entre os dominadores, né, de Roma, né, surgiram 7 reis que passaram por meio dessa forma de governo, não é? Bom, tivemos aí inúmeros reis, né? Começou primeiro com Rômulo, depois Noma, depois Pompílio, depois Túlio, Hóstilio, Anco, né, e Márcio, o último rei aí. Bom, no caso aí, vamos falar inicialmente da organização política de Roma, né? Aqui temos uma imagem que mostra aí, né, os reis da época, né, que ficou aí em relevo numa escultura. Bom, gente, então a organização política a gente vai perceber por meio da estrutura, né, dessa organização política. Então ela vai passar por um rei. O rei é o líder maior, é o chefe, né? Ele vai ter poder político, militar, religioso e jurídico. Então, por exemplo, poder político, ele vai estar envolvido na política sobre qualquer assunto. Poder militar, ele vai organizar guerras, ele vai iniciar ou terminar guerras, estratégias, né? Vai arquitetar, né, estratégias militares para invadir um povo, para dominar um povo. Religioso vai estar por trás também das questões que envolvem a administração, a organização da religião. Também vai ser está voltado para um poder jurídico, ou seja, ele vai ser juiz, julgar determinados casos, né, determinadas pessoas sobre determinados atos, não é? Então, isso dá a ele um certo poder, porém não dá plenos poderes, não é? Ou seja, não dá um poder limitado. O poder dele é ilimitado. Ou seja, o poder dele vai até onde surge outro poder, não é? O rei governa, é o líder, é o chefe, mas não governa sozinho. Por quê? Junto com ele tem outros políticos, né? Outros poderosos, digamos assim, né? Então, no caso aí, estamos falando do Senado.
ou seja, senadores, né? Então essa palavra hoje, nos dias de hoje, ela existe, né? E faz parte aí da política, por exemplo, do nosso país, do Brasil. Existe, né, um grupo, né, de políticos conhecido como senadores. Então isso vem da onde? Vem de Roma, né? Então um conhecimento aí para vocês terem noção por que temos Senado, né, nos dias de hoje. Claro, com algumas, né, diferenças do que era na Roma antiga, né? Bom, os senadores, né, junto com eles também tinha os membros da Assembleia Curial, né? Então o rei ele tinha esses dois órgãos que estavam aí junto governando com ele, né? Por isso que poderes ilimitados, né? No caso aí, ou melhor, por isso que poderes limitados, né? O poder dele tem um limite, né? Bom, então o Senado, quem fazia parte do Senado? O Senado eram considerados as pessoas mais velhas, né, os chefes de famílias em Roma, os mais velhos, mais antigos. Então eles eram responsáveis por indicar um rei, por exemplo, responsável por aprovar, né, leis ou vetar leis, né? E aí então ele estava auxiliando o rei nessa forma, né, nesse poder que os senadores, no caso, exerciam, certo? Então eles faziam parte aí dos chamados conselhos dos anciãos. Anciãos no conceito de entendimento de que eram as pessoas mais velhas de família que faziam parte do Senado, certo? Junto com eles tinham a Assembleia Curiata, então eram membros, né, denominados patrícios, né, a gente vai falar um pouco deles depois. Os patrícios, eles tinham, né, uma idade que estava aí dentro, né, de acordo com o período militar. Muitos deles eram soldados, né, muitos deles eram generais, enfim. Então, eles aprovavam a escolha do rei, a função deles era essa. Eram 30 membros, né, que compunham a Assembleia, essa Assembleia Curiata ou Curial, né? Tinha aí dentro, né, dessa Assembleia Curiata unidades religiosas, administrativas também. Então, esses, né, os patrícios que faziam parte dessa Assembleia Curiata. Bom, todos os poderosos de Roma, né, eles tinham características muito peculiar, né, muito particular. Ou seja, os homens, né, que faziam parte da política, aqueles que tinham direitos políticos, né, eles tinham vestimentas próprias, né, que eram, no caso, túnicas, né, essas roupas aqui, como vocês veem na imagem, de cor branca, né. Então, o homem que estivesse vestindo, né, uma túnica dessa de cor branca poderia, né, ser considerado como uma pessoa importante. Então, os trajes, né, na Roma antiga, ele era diferenciado entre a sociedade, né? Os homens fazendo parte da política, do direito de participação política, né, possuíam esses trajes de cor branca, certo? Bom, vamos agora falar da organização social da monarquia romana. A organização social passava por quatro grupos sociais: patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Os patrícios, eles eram pessoas, grandes proprietários de terra, né? Possuíam direitos políticos, né, de participar da vida política, né? Então, no caso aí, eles tinham grandes privilégios, né? Consideravam-se descendentes, né, dos antigos fundadores de Roma, né, dos etruscos, enfim. Então eles adquiriram muito poder, claro, esse poder muito ligado à terra, né? E entre os patrícios havia muitos laços de parentesco. Como vocês podem ver aqui, né? Os patrícios estão aqui na Assembleia Curial, né?
participando de votações, participando das decisões políticas, né? E uma forma de escolher, né, algum projeto político, alguma lei política era levantando a mão, né? Participando das decisões políticas, sendo que quando algo era aprovado, aquele número de pessoas que levantasse mais a mão, a lei era aprovada. Então é isso que eles herdaram um pouco dos gregos, né? Essa questão de democracia, mas claro, democracia entre eles, né? Os romanos não vão permitir a ascensão social dentro da estrutura política de governabilidade de Roma, certo? Bom, falamos dos patrícios, né? Os homens aí poderosos de Roma. Tinham aí abaixo dos patrícios os plebeus. Os plebeus eram pessoas consideradas como artesãos, estrangeiros, comerciantes, ou seja, pessoas que tinham menores condições econômicas, né, digamos assim, e não considerados aí, digamos, descendentes dos antigos fundadores de Roma, né? Então os plebeus, eles, né, por ter essas condições sociais, eles não tinham direitos políticos, portanto não participavam de nenhuma decisão política, certo? Mesmo se fossem ricos, né? Então era uma questão aí muito de linhagem sanguínea, né, muito ligado à sua ancestralidade, esse poder que é adquirido, né, em Roma. Abaixo dos plebeus tinham os clientes. Os clientes eram homens livres, né, que eram dependentes dos patrícios, ou seja, eles para poder se manter na sociedade, eles realizavam pequenos favores aos patrícios em troca de quê? De proteção, né? Em troca de ajuda, né? De alguma forma, né? Para ninguém agredir eles, atacar eles, fazer alguma coisa com eles, né? Então esses clientes, por exemplo, prestavam serviços, pequenos serviços nas suas terras, plantando, consertando pontes, cercas, enfim, era essa relação desses clientes, né? Como a gente vê aqui, né? Os clientes aqui meio que bajulando os homens, né? Os patrícios, para ver se eles precisavam de algum favor, né? E assim se sentirem protegidos, né, pelos patrícios. Bom, então falamos aí, né? Desculpa, gente, tem aqui a questão dos escravizados também, né? Os escravizados eram aqueles que eram prisioneiros de guerra, né? Ou seja, quando Roma entrasse em conflito com outra região, com outro território, com outros povos, os povos que fossem derrotados durante as batalhas, né, ele se tornava escravo, né, ele era dominado e se tornava escravo. Ou povos que não pagavam impostos, pessoas que não pagavam impostos, virava escravo por dívida. Então era essas duas formas de escravidão que existia em Roma. Olha aí, né, para vocês entenderem o conceito de escravidão em Roma antiga, né? Ela existia, só que não é como a escravidão como a gente conheceu aqui que os portugueses fizeram com os africanos, né? Bem diferente. Então, no caso aí, né, não é ligado à cor, né? Também. Então, os romanos tinham essas questões, né? Ou era prisioneiro de guerra, ou se tornava escravo por dívida, e não pela cor, como foi a questão dos portugueses aí. Bom, gente, então essa forma de governar durou por muito tempo, né? Os reis entrava um, saía outro, né? Então os patrícios sempre iriam escolhendo ali, né, o rei. Chegou uma época, né, que surgiu um rei, né, chamado Tarquínio, o Soberbo, ou seja, um rei que agia de uma forma a romper com uma estrutura monárquica, né, ou seja, de governar
e ter um limite para governar, respeitando as decisões dos patrícios, né, respeitando a Assembleia Curiata. Então, no caso aí, esse rei Tarquínio, em 509 a.C., ele vai colocar tudo a perder, né, essa estrutura monárquica aí de governo. Por que ele vai pôr tudo a perder? Porque ele vai agir de forma a desrespeitar a organização política da época. Então, como que ele vai desrespeitar? Ele vai agir como ditador, não é? Como uma pessoa arbitrária, né? Que vai tomar as decisões por si só, sem consultar os patrícios, sem consultar a Assembleia Curiata, sem aceitar as decisões que vinham dos patrícios. Então ele vai desrespeitar a organização, a estrutura governamental monárquica. Isso vai gerar um desconforto, né, entre os patrícios, né? Ou seja, essa forma, essa ação, esse jeito de Tarquínio agir, né, que vai demonstrar, né, todo um caráter despótico, né, ou seja, uma pessoa autoritária, né, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que não sabe ouvir, não sabe negociar, não sabe ceder, né, então vai agir por meio de tomadas de decisões próprias. Então, os patrícios, vendo isso, não vão aceitar, então vão se organizar em torno de uma derrubada do poder, né? Ou seja, um rompimento com a ordem governamental. Ou seja, os patrícios vão impor uma nova forma de governo por meio de um golpe de Estado, ou seja, eles vão tirar Tarquínio do poder à força e aí então vão instaurar um novo tipo de governo que é a república, não é? Então, no caso aí, os patrícios, né, junto com os senadores, ou melhor, os patrícios que eram senadores, junto com a Assembleia Curiata, vão destinar uma nova forma de governo, não mais a monarquia, e sim a república, um governo que vai lembrar muito, né, o que nós aí entendemos como república nos dias de hoje, claro, com as suas características aí da época, tá bom? Bom, então paramos por aqui, conhecemos como foi a monarquia em Roma, primeira forma de governo. Agora a gente depois, na próxima aula, vamos conhecer como se desenvolveu, como os patrícios geriram essa nova forma de governo que foi a República Romana. Tudo bem, gente? Então é isso. Até a próxima aula. Lembrando, façam as suas anotações no caderno para aí depois, né, tirarmos as dúvidas, discutir isso lá no chat e também, né, façam as anotações que é importante para fazer atividade lá no chat. Tudo bem? É isso. Até mais. Tchau, tchau, gente.